Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição de número 12, cujo título é O Código de Ética de Jesus Cristo. Nesta lição nós vamos entender que Jesus Cristo ele veio nos trazer grandes ensinamentos da parte de Deus que visavam nos dizer qual era a forma de vida que Deus tinha para nós e como nós deveríamos viver de maneira a agradar a Deus. Dentre tantos ensinamentos que Jesus Cristo nos deu, a Bíblia registra os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, um dos maiores sermões de todos os tempos, considerados por muitos como o grande apresentador daquilo que era a mensagem de Jesus Cristo, ou a oportunidade em que ele manifestou aquilo que era o que ele queria transmitir para os homens em sua essência, que é chamado o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E Jesus ali vai nos trazer muitas orientações. Dentre essas orientações, ele traz, por exemplo, algumas coisas que dizem respeito à nossa vida devocional. Porque o código de ética de Jesus não é apenas alguma coisa que nós devemos saber ou ter na mente, mas algo que nós devemos fazer e como deve ser a nossa ação em todas essas questões. Quando Jesus fala, por exemplo, sobre a vida de oração, ele não disse assim, se orardes, mas ele sabia que nós precisávamos orar, logo Jesus disse, quando orardes, e aí ele nos ensina como deve ser a nossa oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai. E como deve ser o modelo dessa oração? Primeiro você se dirige a Deus e o adora, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. E aí depois você se submete a Ele e reconhece o seu senhorio, dizendo, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Depois você pede aquilo que você está necessitando para suprir as suas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E assim, Jesus foi nos ensinando sobre oração. Ele também vai nos ensinar sobre a prática do jejum. Lembrando que o jejum, a oração, as esmolas, eram coisas que os judeus já praticavam há muitos anos. Só que, infelizmente, as coisas foram perdendo o significado e as pessoas foram esquecendo do porquê faziam aquilo e então passaram a fazer coisas meramente mecânicas ou muitas vezes até para apenas aparentar uma piedade de fachada. E Jesus então nos ensina sobre isso, dizendo que a nossa vida devocional precisa ser genuína, verdadeira, e não apenas para apresentar aos homens. Ele disse, não orem como os religiosos de então, que fazem cara de peixe morto para todo mundo saber que eles estão jejuando, e então ficam pelas praças. Não, quando você jejuar, lava o rosto, bote uma roupa legal, sai na rua como todo mundo vive, sem precisar anunciar que está fazendo algum tipo de sacrifício, como é o caso do jejum. Porque o jejum é para nós, ou seja, é para fazer o nosso corpo, passando por algum tipo de abstinência, ser mortificado para que nós possamos deixar o espírito forte. Jejum não é greve de fome para emocionar Deus, ou para emocionar as pessoas, ou para trazer algum tipo de reivindicação. Portanto, sendo o jejum algo que afeta apenas a nossa vida espiritual, ele não precisa ser manifesto a ninguém. Claro que nós devemos ter cuidado com isso, porque alguns interpretam isso de maneira tão extremada que acham que se alguém descobrir que você está jejuando, o jejum acabou-se. E eu conheço pessoas que de manhã cedo preparam o café para a esposa tomar e aí bota um dedo de café na xícara, deixa em cima da mesa para a esposa pensar que ele tomou café a fim de que ela não descubra que ele está jejuando, porque ele diz assim, e você está jejuando? Ele diz, estava, porque agora que você descobriu, acabou-se. Não, queridos, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que não vamos fazer propaganda, não botar na rede social. Atenção, pessoal, quero dizer a todo mundo que eu estou jejuando hoje. Não, ele disse isso é uma coisa entre você e Deus. Assim também como as esmolas. Fazer uma caridade, uma esmola, ajudar um pobre,
Mas filmar isso e pôr na rede social dizendo, veja todo mundo como eu ajudo as pessoas fazendo esse tipo de esmola, é isso que Jesus disse que não deveria acontecer. E que se você desse alguma coisa com uma mão, fizesse de tal maneira que nem a outra mão descobrisse, ou seja, que isso fosse oculto e que não precisasse ser alardoado para todos. É isso que nós precisamos entender, que era o ensino de Jesus, como nós deveríamos nos comportar nesse código de ética. E isso porque Jesus diz que nós deveríamos valorizar as coisas internas e as coisas do reino de Deus. Ou seja, fazer algo internamente, não apenas exteriormente. Por isso ele disse, aquele que os antigos disseram, quem adulterar vai sofrer a pena, ou seja, não poderia deitar com uma mulher. Mas Jesus disse, eu digo, quem olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, então já pecou, porque ele disse, ele já teve vontade e agora só falta oportunidade. Porque Jesus valorizava não a aparência das coisas, mas sim a prática delas e o seu sentido no coração, aquilo que era interiorizado. Daí porque Jesus vai falar sobre as questões relacionadas ao tesouro dos céus e ele disse, não ajuntem tesouros na terra. Porque ele diz, o problema é, na terra o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem destrói. Então, tesouros acumulados na terra podem ser destruídos, podem ser perdidos, podem ser danificados. Mas ajuntai tesouros nos céus, aonde o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não destrói. Ou seja, está seguro o seu tesouro nos céus, porque lá você não perde. E aí o grande problema é que Jesus disse, porque aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Ou seja, se o meu coração estiver nas coisas aqui da terra, certamente eu vou ter dificuldades, porque elas podem se perder e se estragar. Mas se eu tiver o meu coração nas coisas do céu, aí sim, isso não pode ser perdido ou destruído, porque estarão seguros em Deus. Por isso que o Código de Ética de Jesus Cristo aponta para a forma de vida que nós temos, mas sabendo por que fazemos isso e o fazendo de forma interior, de maneira que o exterior apenas seja a representação visível daquilo de quem nós somos e como vivemos de acordo com o Código de Ética de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou pedir que você se inscreva, marque o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo, envie para os seus colegas, para os seus amigos, nos ajude a divulgar a palavra de Deus.